Pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje quero falar um pouquinho a respeito dos milagres de Deus, né? Das bênçãos de Deus, que sempre aconteceu, né? Então, bora lá pro vídeo. Hoje eu vim trazer aqui uma mensagem que está no livro de Segundas Reis, Segunda Reis, capítulo 4 em diante. Eu quero falar um pouquinho das bênçãos de Deus, dos milagres, né? Porque muitas pessoas pensam que os milagres existem a partir de Cristo, né? Que só existe curas, milagres, bênçãos, expansão de consciência, espiritualidade é só a partir de Cristo. Muitos pensam assim, né? Mas não, sempre houve, né? Deus, ele sempre proveu, né? Ele sempre entregou à humanidade a expansão de consciência, a sabedoria, o conhecimento, os milagres, as bênçãos, né? Então isso sempre aconteceu, né? Antes de Cristo acontecia, porque Deus ele não é homem para mentir, né? E nem filho do homem para se arrepender. Então Deus ele sempre amou a humanidade de tal maneira, né? Que lá no capítulo de João ainda fala, né? Que antes da vinda de Jesus Cristo, Deus ele já amava o mundo, né? Ele amava as pessoas. Então ele amou o mundo antigo, né? O mundo que existiu antes do dilúvio, e também o mundo dos profetas e o mundo de pós-Cristo também. Então ele sempre amou, né? Deus é amor, sempre foi amor e sempre será amor. Então ele sempre providenciou as suas bênçãos, os seus milagres, as suas maravilhas. Então sempre aconteceu isso. É que o povo não tinha expansão de consciência e não entendia que existiam essas coisas, né? Então pense que a partir de Cristo que começou a haver milagre, através dos apóstolos, através de Jesus. Mas não, já acontecia. Então, existia um homem no passado lá, que viveu no século IX antes de Cristo, muito tempo antes, né? Então, ele já fazia esses milagres. Ele fazia essas bênçãos, ele trazia essas bênçãos com ele, porque ele tinha uma expansão de consciência que ele atingiu a espiritualidade, né? Então, já existia um nível espiritual, né? Já existia isso. Então, depende da pessoa buscar esse conhecimento e procurar alcançar a graça de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente, porque Deus diz na palavra que Deus é imutável. Deus não muda, né? Então não mudará. Então, ele era antes de Cristo, é depois de Cristo e continuará sendo, né? Então é Deus. Não tem mudança, mas já existia esses milagres, essas maravilhas, e o profeta Eliseu, ele fazia esses milagres, ele tinha uma expansão de consciência, ele tinha um nível espiritual parecido com o de Cristo, né? Então, não é só Jesus que alcançou aquela expansão, aquele nível espiritual, né? Porque Jesus né? Tem uma evolução muito grande. Mas Eliseu também tinha bastante evolução, né? Tinha uma evolução grande, né? Era bastante evoluído naquela época, que era parecido com Cristo, né? Fazendo os milagres a partir quando Cristo veio. Então Eliseu ele foi convocado por uma mulher que não poderia dar à luz a filho, e Eliseu orou, fez uma oração, né? E essa mulher passou a ter condições de ter filho, engravidou, né? Então, aconteceu que só pela uma oração do profeta, né? Pela palavra dele, ela ganhou esse poder de dar à luz a filho, que ela não podia, era estéril. Então, ela não podia dar à luz a filho porque era estéril. Mas pela uma palavra do profeta, ela ganhou o poder de dar à luz a filho. Então, engravidou-se, né, do seu marido e teve esse filho. Mas essa mulher, ela ainda perguntou para o profeta Eliseu, disse, mas tu não está me dando falsa esperança, né? Porque eu não consigo engravidar, porque, né, já de nascença sou assim. Então, não consigo dar à luz a filho. E tu não está me passando uma falsa esperança, né, profeta, homem de Deus? Eles, não, fique tranquilo que a promessa é de Deus, né? Tu vai ter, na época certa, daqui tanto tempo tu vai ter o filho. Isso vai acontecer, pode ficar tranquilo. E aconteceu como o profeta falou. Então ele tinha
é uma luz muito grande. Ele era, né, super evoluído, né, tinha uma evolução parecida com a de Cristo, né, que é parecida com esses espíritos evoluídos, né. Então ele só disse uma palavra e ela concebeu à luz um filho, né, completou a sua família, né. Então essa mulher, mas ela lembrou o profeta de dizer que não dissesse para ela falsa esperança, né, não desse falsa esperança a ela. E aconteceu que tudo se passou, o menino estava grande e tudo, né? Mas aconteceu que o menino veio morrer, faleceu, né? Aconteceu na vida dessa mulher. Ele perdeu seu filho, morreu. E agora, o que fazer? Aí ela se lembrou do profeta, né? Do homem de Deus. Eu vou selar um jumento e vou pedir um ajudante para me ajudar e eu vou ir ao encontro do profeta e falar que meu filho faleceu. E ela fez isso, né? Foi ao encontro do profeta. O profeta estava num certo lugar, orando, se consagrando a Deus. E ele tinha um ajudante, né? Que ajudava ele, que era o servo de Eliseu. Então, esse servo de Eliseu, ele era o ajudante pessoal de Eliseu. E aconteceu que essa mulher foi ao encontro do profeta. E encontrou o profeta e se humilhou, né? Se ajoelhou e tentou se agarrar aos pés do profeta e o servo do Eliseu tentou, né, tirá-lo ela dali, né? Mas Eliseu disse, não deixa ela porque ela está amargurada, né? E esse é um objetivo que nem Deus me disse o que ela veio fazer aqui. Nem o profeta tinha recebido essa mensagem, né? Do que essa mulher tinha ido ao encontro do profeta. Daí ela falou, não, meu filho faleceu, né? Tu me deu esperança, tu me deu um filho, me deu uma família, e agora, né? Deus tira de mim esse filho, como assim, né? Isso é uma falsa esperança, né? Isso é ruim. Mas daí Eliseu disse, não, fique tranquilo que eu vou mandar o meu servo, Geazi, ir lá, ele ir na sua casa e orar pelo menino e vamos ver o que acontece, né? O profeta disse. E este profeta era um dos profetas com muita evolução, né, naquela época. Que ele tinha entendido, né, o plano espiritual, tinha entendido a espiritualidade, entendido o poder de Deus, as bênçãos, como funcionava, né? Porque na época de Cristo, ele só pensava e criava as coisas, né? Ele multiplicava os pães, os peixes, ele transformava a água em vinho. Jesus tinha essa evolução, né? E era muito espiritual, né? Porque fazia essas coisas, esses milagres. Mas Eliseu também fazia. Então já acontecia, né? Esses milagres. E Eliseu, mandando o seu moço, diz que o seu moço, né, que era o servo de Eliseu, ele colocou o bastão sobre o menino e orou, fez uma oração conforme o dito do homem de Deus. Mas o servo de Eliseu disse, eu coloquei o bastão sobre o menino, mas não houve nenhum som e nenhuma reação. E ele voltou ao encontro de Eliseu e disse, o menino não acordou. Aí ele disse para Eliseu, eu fiz tudo o que o Senhor mandou fazer, botei o bastão, orei, coloquei sobre o rosto do menino o bastão de Eliseu e o menino não acordou. Então Eliseu, ele disse, então vamos lá na casa dessa mulher então, né, na Sunamita, né? Vamos lá. E chegando na casa, né, diz a palavra de Deus que Eliseu chegando na casa, o menino estava morto dentro do quarto. E Eliseu era o homem da promessa, né, que tinha feito, né, com que essa mulher tivesse o poder de dar à luz, né, a esse filho. Foi uma promessa de Deus, né, feita pelo profeta Eliseu. E Eliseu começou a andar na casa e pediu assim, me leva até o teu menino então. E ele entrou-se no quarto do menino e pediu para ficar sozinho com o menino. Aí ele colocou a sua mão sobre a mão do menino, colocou seu rosto sobre o rosto do menino e deitou-se sobre em cima do menino. E diz que começou a aquecer o corpo do menino.
aqueceu, mas não respondeu. Daí Eliseu caminhou de um lado para o outro dentro da casa. E agora o que eu faço? Eu tenho que devolver esse filho para essa mulher, né? Porque eu fiz a promessa, eu orei e ela recebeu o poder de ter um filho. E agora está morto. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que devolver esse filho. Eu não posso sair daqui com esse filho morto, né? Então eu tenho que entregar para ela. Ele convida. Daí Eliseu caminhou sobre a casa, voltou-se de novo e deitou sobre o menino de novo, colocou seu rosto sobre o menino e colocou, né, sua boca sobre a boca do menino e também as palmas das suas mãos e também deitou sobre o menino e o menino expirou 7 vezes e voltou a viver. Então veja o que o profeta fez, né? Somente uma ação do profeta, né? Somente um ato de fé, porque ele tinha aquela expansão de consciência e sabia que Deus ia responder, né, a sua oração. E ele fez isso e chamou, né, o seu servo e disse: pode chamar a mãe do menino e entregue o menino a ela. E chegando a mãe do menino, se dobrou-se o seu joelho perante o profeta e agradeceu, e depois pegou seu filho e levou-se com ela. Então, isso já acontecia no passado, esses milagres, né, de um homem ressuscitar um morto. Então, não era só na época de Cristo que isso acontecia. Já existia expansão de consciência. Já tinha o conhecimento, já tinha a espiritualidade, já tinha o amor de Deus, já tinha a prática da luz. Então, era feita essas obras da mesma maneira. Mas como o povo não buscava isso, vivia atrás de alguém para alcançar uma bênção, né? Eles viviam atrás de alguém para buscar uma bênção, para receber um benefício, e não abriam os seus olhos espirituais, não tinham expansão de consciência. Então acontecia naquele que se colocava a crescer na graça de Deus, aquele que buscava a Deus, aquele que se colocava perante Deus, ele poderia se tornar um com o Pai, como disse Cristo. Então ele já buscava essas coisas e curava as pessoas. E aqui nós estamos falando, né, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 em diante, nós estamos falando das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus, do amor de Deus, que já era feito naquela época, né? Sempre Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele sempre trabalhou em favor da humanidade, ele sempre mandou seres espirituais para ajudar a humanidade, sempre enviou espíritos de luz, né, homens, né, como profetas, médios, videntes e tantos outros. Deus sempre mandou. Então Deus sempre cuidou da humanidade. Deus sempre fez esses milagres através do ser humano. Mas depende se nós se colocarmos na presença de Deus. E muitas vezes nós pensamos assim, mas esses homens faziam esses milagres, essas curas, tantas coisas que eles apresentavam da parte de Deus, e a gente às vezes não consegue fazer nada. A gente parece estar com as mãos atadas, né, com os pés amarrados, e parece que não funciona para nós, parece que funcionava só para esses profetas, só para os homens de Deus, funcionava com Jesus, mas comigo não funciona. Mas depende de nós se colocarmos na posição, porque nós temos que ter um crescimento, né? A espiritualidade não é da noite para o dia que nós vamos ser super evoluído, né? Nós vamos evoluindo, tendo uma evolução devagarzinho, vamos crescendo, conforme a nossa expansão de consciência. Às vezes nós conseguimos orar por uma pessoa e curar uma dor de cabeça. Já é bastante, porque a nossa evolução de consciência permite aquele pouco, né? Aquele pouquinho fazer. Mas, se nós se colocarmos à disposição de Deus, entendermos o que Deus quer falar com nós vamos crescendo espiritual e a nossa expansão de consciência vai crescendo, nós vamos tendo uma evolução e aí nós vamos poder fazer obras maiores do que até que Cristo fez. Mas para isso nós temos que entender a vontade de Deus, né? Estar no caminho de Deus. Porque sem a vontade de Deus nada será feito, né? Porque não podemos fazer coisas da nossa ideia. Mas esses homens, eles se colocavam: Deus, eu estou na tua presença, agora faça de mim um instrumento de tua vontade. Eles se colocavam assim, dessa maneira, Deus. Embora eles não tivessem muita letra, né, muito conhecimento, cultura,
mas eles tinham uma fé, eles tinham uma grande evolução, um crescimento, que eles se colocavam na presença de Deus. E diziam para Deus: Deus, eu me coloco perante o Senhor e faça de mim um instrumento de luz. Eles esqueciam de tudo o resto, abandonavam tudo e se colocavam a trabalho da luz. Então, por isso eles faziam essas curas, né? Esses milagres, ressuscitavam mortos. E diz a palavra de Deus que Eliseu, voltando à cidade, Eliseu voltou à cidade e havia fome no país. E os filhos dos profetas estavam assentados diante dele. Então, quando Eliseu voltou para sua cidade, havia fome no país. Mas por que havia necessidade naquele país? Havia dificuldade, havia fome, miséria. Não existia homem de Deus lá? Existia. Tinha pessoas espirituais lá naquele lugar. Tinha, o que a Bíblia fala aqui, tinha a base de 100 homens, 100 profetas. Né? Então, tinha bastante, né? Era bastante espiritualista que tinha na presença de Deus. Era 100 homens, filhos dos profetas, né? Que eram profetas jovens que moravam naquela cidade, naquele país. Mas por que eles não resolviam a questão? Por que eles ficavam parados e não conseguiam fazer como Eliseu fazia as coisas? Porque eles não tinham expansão de consciência. O nível deles espirituais era abaixo de Eliseu. Então Eliseu era super evoluído para aquela época. E eles eram menos evolução. Então eles não conseguiam fazer milagres como Eliseu fazia. E diz que Eliseu voltou-se à sua cidade e havia fome no país. E os filhos dos profetas estavam assentados diante dele. E ele lhe disse ao seu ajudante: ponha-se a panela grande no fogo e faça um cozido para os filhos dos profetas. Então ali tinha uma situação muito crítica, né? Mas acontecia os milagres de Deus, acontecia as bênçãos de Deus. Mas também havia necessidade, havia fome naquele país. Então havia uma dificuldade. E os filhos dos profetas, eles não conseguiam resolver a situação, eles estavam parados. Né? Ficaram parados, de mão atada, de pé atado. Eles não conseguiam expandir, não podiam crescer, não podiam fazer, multiplicar os pães, né? Fazer chover sobre a terra para dar o fruto. Então eles estavam parados. Eles eram filhos de Deus, eram espiritual, mas não tinham condições de ir adiante e fazer a obra de Deus, porque foram pegos por uma dificuldade e atingiu a sua vida física também, a fome, né, a dificuldade de sobreviver. Mas Eliseu mandou, né, o seu moço, né, que era o seu servo, colocar uma panela grande no fogo para fazer um cozido para os filhos dos profetas comerem. Então, eles precisaram esperar Eliseu chegar, voltar à sua cidade, para tomar providência do que estava acontecendo. Então, isso é muito importante, que nos chama a atenção, é a nossa expansão de consciência, né? Não podemos ficar fechados num sistema de crença, dizer, não, mas é assim, Deus vai fazer assim, porque Deus prometeu, e não abrir o entendimento, aí nós vamos ficar presos e não vamos conseguir resolver a situação. Mas Eliseu, ele tinha a expansão de consciência, ele tinha a mente aberta, ele conseguia ver o que estava acontecendo ao redor deles. E os outros não conseguiam ver, não tinham visão espiritual. Então eles não conseguiam ver nada à sua frente. A dificuldade está na minha frente, a fome está me prejudicando e eu não consigo fazer nada, eu estou parado na frente de Eliseu. Então é uma situação bem complicada que não se consegue resolver se não tiver conhecimento e expansão de consciência, não abrir a mente para aprender outras coisas, né? Ver em roda, né? Conseguir abrir o entendimento. E Eliseu, ele já tinha essa visão, já tinha essa expansão de consciência. Ele disse, não tinha nada para cozinhar. Na verdade, não tinha o que cozinhar. Tinha fome na terra, né? Então, havia fome naquele país, não tinha o que cozinhar, e Eliseu manda buscar uma panela grande. Né? Olha a situação, né? Olha a fé de Eliseu, olha o conhecimento de Eliseu, olha a sabedoria que o homem tinha. Vai lá e coloca uma panela grande, põe uma panela grande no fogo,
para fazer um cozido, cozinhar alguma coisa, né, para os filhos dos profetas não morrer de fome, para tirar os filhos de Deus dessa situação. Então Eliseu mandou fazer isso. E assim um deles foi ao campo colher malva e achou uma trepadeira silvestre e colheu dela bagas e encheu a sua roupa. Quando voltou, picou dentro da panela do cozido e sem saber o que era. Então, quando Eliseu deu a ordem aos filhos dos profetas, ele disse: põe uma panela no fogo, né, para fazer um cozido, para que comas e não morra de fome. Um dos profetas, aqueles profetas novos, se levantou imediatamente e foi ao campo. E achou uma trepadeira e colheu bagas, né, vagens, né. E encheu a sua roupa de vagens e trouxe e picou dentro da panela, sem saber o que era. Então ele não tinha conhecimento do que ele estava colhendo. Ele foi lá e colheu simplesmente, trouxe e picou dentro da panela e para cozinhar. Mas não sabia o que ele colheu, sem conhecimento, né? Buscou as coisas. Depois serviram o cozido para os homens, mas assim que eles comeram dele, gritaram: a morte na panela. Então, aqui nos chama a atenção, nesse versículo 40, que o moço, o profeta novo, ele não tinha o conhecimento do profeta Eliseu. Ele não tinha a sabedoria do profeta Eliseu, ele não tinha a expansão de consciência de Eliseu. Então aqui está representando a espiritualidade. O profeta com experiência, com expansão de consciência, com o poder de Deus, e os profetas novos, né? Então muitas vezes aqui está dizendo para nós a Bíblia que muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus. Existe bastante pessoa que quer fazer a obra de Deus. Existe multidão que quer fazer a obra de Deus. Então ali não era só Eliseu que queria fazer a obra de Deus, que estava fazendo a obra, mas tinha mais 100 profetas junto com ele. E esses profetas queriam fazer a obra de Deus, eram espiritual. Mas aqui nos chama a atenção que este profeta novo, ele acatou a ordem de Eliseu e foi-se ao campo para colher, né, as vagens, mas não sabia o que estava colhendo. Então ele trouxe o que para dentro da panela? Ele foi lá e trouxe veneno, trouxe umas vagens que eram veneno. Então era uma planta venenosa que ele picou dentro da panela para eles comerem, e assim que colocaram na boca o caldo, sentiram o gosto do veneno e gritaram para Eliseu: ah, existe morte na panela. Então, aqui nos chama a atenção que o conhecimento é importante para nós. Muitas vezes nós temos muitos espiritualistas, muitos religiosos, muitos médios, mas nem todos têm a expansão que precisa ter. Então cada um é segundo a sua expansão de consciência. Cada um faz aquilo que lhe é permitido fazer, que ele consegue fazer. E muitas vezes acontece de algum espiritual se levantar na frente, como aconteceu com esse profeta, né, que ele se levantou prontamente e foi lá e fez uma coisa errada. Foi lá e buscou a morte para dentro da panela. E muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus e se afobamos. Não estamos preparados para fazer a obra e saltamos na frente e vamos lá buscar uma coisa achando que é boa e traz coisa ruim para dentro da casa espiritual, ou para dentro da igreja, ou para dentro do centro, né, religioso, prejudicando os demais filhos de Deus, trazendo a morte, trazendo confusão, trazendo encrenca, trazendo pecado, trazendo coisas ruins, porque não entendeu o que deveria buscar. Eu vou fazer a obra de Deus, mas como eu faço a obra de Deus? Tem que se preparar, né? Eu vou me preparar para mim poder fazer a obra de Deus, que não é assim, sair no grito e fazer uma coisa errada, como fez o profeta. O profeta saiu prontamente fazer o trabalho de Deus, mas aconteceu que ele trouxe a morte para dentro da panela, né? E Eliseu e os outros profetas não conseguiram comer dessa comida, desse caldo, né, que eles estavam fazendo ali, porque era uma planta venenosa.
Mas aqui nós devemos buscar o conhecimento, aprender primeiro. Então, se nós não temos as condições de sair ao campo espiritual, não devemos ir, porque não é para nós fazer ainda aquilo, mas é para outro que tem mais condições fazer aquele trabalho. Então, deixa para aquele que tem expansão de consciência, que tem mais conhecimento, que se colocou na presença de Deus, que está preparado para o trabalho, fazer esse trabalho. Porque ao se colocar na frente, você acaba atrapalhando a obra de Deus, atrapalhando os outros filhos de Deus e trazendo o que é ruim para dentro da casa de Deus. E aí não convém fazer isso. Primeiro, então, não se ponha a ser ouvinte da palavra, mas se ponha a ser praticante. Então, pratica. Aprende primeiro todo o conhecimento para chegar e saltar e ir na frente no campo, né? Porque o campo é um lugar de batalha, né? Um lugar perigoso. Então, ele trouxe essa planta e trouxe a morte para dentro da panela. Mas como Eliseu tinha expansão de consciência, que era um Cristo daquela época, né? Porque era uma evolução tremenda. Eliseu ele tinha capacidade de resolver qualquer coisa. Ele tinha solução para tudo. Ele disse assim: não podemos comer do caldo. Assim disse: traga um pouco de farinha. Então Eliseu disse: não podemos comer do caldo, porque está com veneno na panela. Mas Eliseu disse: me traga um pouco de farinha. Então veja que Eliseu, ele já tinha todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, toda essa inteligência, e sabia que tinha que resolver as questões, porque senão a espiritualidade não avançava, né? O conhecimento de Deus não chegava, né? Então ele tinha que abrir essa porta, para que os demais aprendessem com ele e crescessem na graça de Deus e na luz de Deus. Ele disse: traga um pouco de farinha, e depois jogou na panela e disse: sirva para os homens. E não havia mais mal na panela, nenhuma coisa que fizesse mal. Então o que Eliseu fez? Ele jogou um pouco de farinha no caldo venenoso, e com aquele pouco de farinha que ele jogou na panela, ele tirou o veneno da comida. Entendeu o que o profeta fez? Jesus falou uma coisa a respeito disso, né? Vocês têm poderes para fazer qualquer coisa que quiser fazer. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Então Jesus falou isso, né? Mas isso já acontecia lá no passado. Se comer veneno, não vai lhe fazer mal. Então Jesus falou a respeito disso, né? Se beberes alguma coisa mortífera, né, veneno, não lhe fará dano algum. Porque Jesus, ele relembrou o poder, né, que já acontecia no passado. Então Eliseu, ele jogou um pouco de farinha. Como que um homem pode tirar veneno de uma panela com um pouco de farinha? Farinha não tira veneno. Mas aí é só uma expressão para nós entendermos o que é a palavra de Deus, o que é o poder de Deus, o que é a santidade na presença de Deus. Então a farinha, ela simbolicamente representa o conhecimento, né? Ela está representando o conhecimento, ela está representando a expansão de consciência, ela está representando o amor de Deus, ela está representando a espiritualidade, ela está representando a experiência de Eliseu. Então, com um pouco de farinha eu posso tirar o veneno da panela e ninguém morrer, todo mundo comer e ser abençoado. Porque eu tirei o veneno com a panela, mas a farinha representa a santidade que Eliseu tinha. Então, ele estava mostrando: vocês têm que se santificar, você tem que acreditar, você tem que se colocar na presença de Deus para que você possa fazer isso, né? Transformar a água em vinho, multiplicar os pães, multiplicar os peixes, dar vista aos cegos, curar os enfermos. É o que Jesus fazia. Eliseu estava fazendo a mesma coisa, ressuscitando mortos, tirando o veneno da panela, ensinando os profetas como deveriam se comportar numa causa espiritual, né? Na presença de Deus. Então, muitas vezes, nós queremos fazer a obra de Deus, mas saltamos na frente e nós não estamos preparados para fazer. Então, temos que tomar cuidado com isso, para não trazer a morte para dentro da casa de Deus, né? Não trazer o prejuízo para os outros que estão
trabalhando espiritualmente, dando suor e fazendo a coisa certa. Então, busque conhecimento naquele que possa te passar conhecimento, né? Tem um homem mais experiente, busque experiência com esse, né? Tem um médium mais experiente, vamos ouvir esse médium mais experiente, que nos passa conhecimento, sabedoria, porque esse médium mais experiente, esse pastor mais experiente, ele tem santidade. Ele se santifica a Deus. Ele tem pureza, ele se colocou como instrumento na presença de Deus. Ele tem a luz de Deus com ele. Ele tem santidade. Ele vai fazer a obra porque ele tem muita experiência no campo e não vai fazer o que é errado. Então Eliseu fazia essas coisas porque ele se colocou na presença de Deus. Então Deus não é ingrato. Deus não mudou nunca. Não é que Deus mudou a partir de Jesus. Não é isso. O povo entendeu que Deus, a partir de Jesus, mudou as coisas. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Só que o povo não entendia o que Deus falava. Não compreendia o que Deus fazia. Mas se Jesus multiplicava os pães, Eliseu também multiplicava. Na época do Velho Testamento. Se Jesus mandava comer veneno, Eliseu também tirava o veneno da panela. E para nós ir mais adiante aqui, e um homem, como havia fome naquela terra, né? Eliseu resolveu a situação do caldo ali, né? Do cozido, tirou o veneno da panela para eles comerem, se alimentar. E ainda mais, aconteceu que um homem trouxe 20 pães. 20 pães de cevada e um pouco de suco. E disse, Eliseu, aqui está o que eu trouxe, é o que eu tenho, né? Para sustentar essa multidão. E Eliseu mandou seu servo distribuir aos filhos dos homens aqueles 20 pães e um pouco de suco. Mas o rapaz disse assim, mas como? Como assim, meu senhor, eu vou alimentar esse monte de gente com esses pãezinhos? São homens famintos, né, que estão com fome, eu vou alimentar com isso? E Eliseu disse assim, vai e faça conforme a minha palavra. Conforme a palavra de Deus, tu tem que fazer isso. Vai e distribua para eles os pães e o suco e alimenta essa multidão. E ele foi lá e fez conforme o profeta falou. Olha, o profeta mandou eu fazer, distribuir pão e suco para vocês. São poucos pães, mas ele disse que ainda vai sobrar. Então o profeta ele já tinha esse conhecimento, então essa sabedoria, ele já era homem de Deus, ele já era um com Deus. Então se nós formos entendermos que nós podemos ser um com Deus, nós podemos fazer as mesmas obras que os profetas fizeram, que Jesus fez, podemos fazer maravilhas, podemos resolver a situação, porque um vai lá e traz o problema para dentro da panela. Outro tem que resolver. Então a espiritualidade tem que andar de acordo, tem que crescer na graça, né? Tem que crescer na luz de Deus, no conhecimento. E assim esse Eliseu, ele era tão usado por Deus que tinha uma expansão muito grande e maravilhosa. E Deus confirmando que já fazia essas bênçãos, essas maravilhas. Deus já era bondoso, Deus já era misericordioso, Deus já era amoroso, Deus já vivia no homem. Só que o homem não queria entender as coisas, não queria ter o conhecimento. Não queria ter santidade, não queria dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa, porque eu sou um instrumento de tua vontade. Então, se nós queremos ser um homem como Eliseu, e não como os profetas novos, fazer coisa errada, nós temos que se colocar, dizer, Deus, eu me coloco aqui como instrumento nas tuas mãos, faça-se a tua vontade na minha vida. Assim as coisas vão fluir. Mas se nós se colocarmos a metade, não, a metade eu dou para Deus e a metade eu fico para mim. Eu não vou deixar de fumar, ou beber, ou fazer, ou acontecer, e me colocar à disposição de Deus, né? Então aí se torna um fardo na nossa vida, que nós não conseguimos multiplicar os pães. Aí vem a necessidade. Não conseguimos tirar o veneno da panela. Comemos veneno e ficamos envenenados. Porque não temos o poder e o conhecimento que foi dado por Deus. Deus, ele chegou e deu esse poder aos homens para fazer as obras. E esses homens que entendiam, Eliseu simplesmente entendeu a vontade de Deus. Ele entendeu, Deus mandou fazer isso, é simples assim. Então muitas vezes nós fizemos um rodeio, fizemos tantas coisas,
buscando isso, buscando aquilo, e às vezes buscando tanto conhecimento, tanta coisa, né? Tantas explicações que fica poluente na nossa mente de tanta informação e não aproveitamos nada daquilo. Mas é tão simples, é somente se colocar na presença de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou um instrumento de tua vontade. Assim você vai ser um Eliseu, vai ser usado como Eliseu foi, fazer o bem, pregar o amor, pregar a salvação, é ajudar o pobre, é levantar o caído, é multiplicar os pães. Então o que está esperando para entender a vontade de Deus? Aqui a Bíblia está dizendo para nós que nós não devemos ser afobados nas coisas que nós não entendemos, querer fazer as coisas sem entender. Primeiro nós entendemos e buscamos as coisas espirituais, depois nós vamos fazer as coisas de Deus. Porque Jesus disse assim: primeiro, tira o arqueiro dos seus olhos, ajude a si mesmo primeiro, ajuda a tua pessoa primeiro, e depois vai e ajuda o teu irmão. Então, se nós não temos condições de ajudar o nosso irmão, nós primeiro temos que se ajudar nós, se levantar nós primeiro, aí depois ajudar o outro. Então Eliseu tinha essa fé, essa certeza que ele podia ajudar o outro, porque ele já tinha se ajudado a si mesmo. Não, eu sou Eliseu, sou homem de Deus, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, eu tenho santidade nisso, eu posso tirar o veneno da panela, eu posso ressuscitar os mortos, eu posso multiplicar os pães. Então já havia esses milagres, já acontecia. Não foi Jesus que trouxe esses milagres, mas já acontecia. Foi Deus que trouxe esses milagres. Isso é propriedade de Deus. E Deus, Ele dá a quem Ele quiser. Usa quem Ele quiser usar. No momento certo, Deus vai usar. Na hora certa, no tempo certo, Deus usa e traz o conhecimento, mas muitos ficam dormindo. Ah, mas vão ficar na presença do profeta, do Eliseu, e vão ver o que o Eliseu vai resolver. E espera por Eliseu resolver. E quando vai fazer uma coisa, ainda faz errado. Vai lá e busca o veneno, busca uma coisa errada. Então, tem que prestar atenção. Se for buscar alguma coisa para ajudar espiritualmente, seja para somar, seja para crescimento, seja para o amor de Deus, seja para a luz de Deus, seja para evolução espiritual. E não seja para diminuir, não para matar, né? Trazer uma coisa ruim para fazer a pessoa ficar para baixo, trazer uma contenda, uma fofoca, uma coisa ruim. Então não traga isso. É isso que está falando aqui a Bíblia, né? Não seja pronto para trazer o que é ruim, mas seja pronto para trazer o que é bom. Então faça a obra de Deus, seja um Eliseu, né? A Bíblia está dizendo para nós que nós podemos trazer as bênçãos de Deus e ser um homem espiritual na graça de Deus e no conhecimento. Então Eliseu fez com que aqueles pão alimentasse todos aqueles homens famintos, e ainda sobrou bastante pão. Então, seja um Eliseu. Deus está te chamando, Deus está te convocando para essa batalha. Seja um Cristo, seja um Eliseu, seja um Moisés, seja um Elias, seja alguém importante para Deus. Não faça o mal, mas faça o bem. Esteja pronto a fazer aquilo que é certo, ainda que aquilo que é errado a gente não quer fazer e acaba fazendo, mas com todo cuidado a gente acaba crescendo na graça de Deus e no conhecimento. Então a palavra do Espírito hoje para nós é: o que está fazendo parado na presença do Mestre? Levanta-te e anda e faça essas obras também. Seja um Eliseu, se coloque na presença de Deus e diga: Deus, eu estou aqui humildemente na tua presença como instrumento de tua vontade, mas contudo não seja o que eu quero, mas seja feito a tua vontade. E eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus. Fique na paz do Mestre.